Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura inicial no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Cristo em nós, o segredo do tempo bem vivido. Esse versículo nos lembra que nossos dias são contados, não por nossas realizações humanas, mas pela maneira como Cristo vive em nós. A ideia de que só Cristo pode tornar os nossos dias significativos está bem fundamentada nas Escrituras. Eu vou aqui ler uma história que vai ilustrar bem o que vamos tratar hoje com os irmãos e a ideia desse Salmo 90, versículo 12. O lenhador e os dias contados. Em uma vila distante vivia um lenhador, conhecido por sua força, dedicação. Acordava cedo, cedinho, antes do sol nascer e trabalhava mesmo, incansavelmente, cortando lenha. Ele acumulava pilhas e mais pilhas, orgulhoso do que conquistava. Um dia, um sábio passou pela vila e perguntou ao lenhador: quantos dias você já viveu? Ele riu e respondeu: não sei ao certo, mas já trabalhei por muitos anos. O sábio sorriu e disse: trabalhar é bom, mas você já se perguntou quantos desses dias foram realmente vividos com propósito? Confuso, o lenhador perguntou: o que você quer dizer? O sábio então lhe disse: cada dia que vivemos é uma oportunidade para nos conectarmos com Deus, principalmente, e com os outros. Acumular bens ou realizações não conta aos olhos de Deus. O que conta é o quanto Cristo vive em você, disse o sábio. Nesse momento, o lenhador percebeu que passara a sua vida correndo atrás de coisas que não poderia levar consigo. Naquele momento, ele decidiu mudar. Passou a dedicar o tempo à oração, sem, contudo, deixar de trabalhar. Estudo da palavra, desenvolver comunhão com Deus, passar mais tempo com a família, com a sua família, e ajudar os necessitados da vila. Cada dia passou a ser contado como um presente de Deus. O lenhador nunca mais viveu um dia sequer sem propósito. Aí eu pergunto: como têm sido os seus dias em termos de qualidade, significado e propósito?
Cristo vive em você todos os dias? Isso é muito mais do que ser um bom cidadão, um bom pai de família, um bom marido, um bom trabalhador, um trabalhador modelo, um empregado padrão, um bom amigo. É muito mais do que isso. Isso serve para você viver aqui, mas para viver para Deus não serve. Tem que passar pela cruz de Cristo, morrer com Cristo nele, para poder entrar no reino de Deus e viver para Deus. E quando se vive para Deus, se vive de uma maneira significativa e com propósito. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Estou crucificado com Cristo, até aqui eu vou. Daqui para frente é Cristo em mim. É Cristo em mim. Cristianismo não é o que eu vivo, nem o que eu faço. É Cristo vivendo em mim. É o que Cristo vive em mim e o que Cristo faz em mim. Cristo fez por mim, fez em mim e faz para mim, vivendo em mim. É necessário crer nesta verdade. Alguém já me disse: esta mensagem que você prega, esse evangelho aí da morte com Cristo, da ressurreição com Cristo, é nova. É nova. Nova, uma ova. Está de brincadeira? O evangelho é antes da própria crucificação de Cristo no Monte Calvário. Ela vem antes, a ideia é antes, ela não é nova. A obra que Cristo veio fazer aqui neste mundo foi ir para a cruz. A obra de Cristo é a cruz. São aquelas 6 horas onde ele realizou um sacrifício expiatório e compartilhado conosco. Se alguém comete um crime, você não pode ser preso no lugar dele enquanto ele fica impune. Não é justo isso. Quem pecou não foi Jesus. Ele nunca pecou e nem pecará jamais. Quem pecou fui eu. Quem é o pecador? Jesus não é. Somos nós. Seria justo ele morrer em meu lugar? Em meu lugar? Enquanto eu saio impune? Não, de jeito nenhum. Ele foi para a cruz para ali nos fazer morrer com ele no corpo dele, porque eu não saí impune. Deus executou seu filho, mas nós fomos executados no Filho de Deus. Então, na cruz, a justiça e a misericórdia se juntaram, se abraçaram. Na misericórdia, Cristo morre por mim, e na justiça eu morro com Cristo. A sua misericórdia o levou a morrer por mim, e a sua justiça me levou a morrer com ele. Em Cristo morri, fui perdoado, fui expiado. Em Cristo também fui ressuscitado.
Em Cristo, Ele é a minha vida. Em Cristo não há culpa. Em Cristo não há nenhuma condenação. Em Cristo você é livre, totalmente livre. Cristo em mim é onde Deus quer chegar com cada um de nós. Nós não somos buscadores de Cristo, mas descobridores de Cristo cada dia. Cada dia. Eu não vou buscar mais de Cristo, vou descobrir o quanto eu tenho de Cristo em mim, porque Ele já está em mim. Tenho tudo em Cristo, tenho o que Ele é. Agora eu preciso descobrir, e essa descoberta acontece cada dia, dia a dia. E é isso que transforma os dias ordinários em experiências extraordinárias com Deus. O nosso homem interior, como disse o apóstolo Paulo, se renova cada dia. Você está percebendo essa questão do dia, cada dia? O homem interior nosso se renova a cada dia. É o que diz a palavra. Se por fora me desgasto, por dentro me renovo. Esta vida de Cristo em nós é nova, novíssima, cada dia. Por isso, irmãos, que cada dia é gostoso. O dia seguinte que vamos passar ainda é mais gostoso do que o anterior, por causa dessa vida de Cristo em nós. Você não conhece os meus dias, mas eu conheço o Cristo que vive em mim e que faz os meus dias serem gostosos, maravilhosos, apesar de tantas coisas, né? Cristo em nós, o segredo do tempo bem vivido, vivido cada dia com propósito divino. Ensina-nos a contar os dias, Senhor. Ensina-nos a contar os dias. E é nessa base que nós temos que caminhar. Estamos aqui para agradecer a Deus pelo tempo que Ele nos deu. Ele é o Criador do tempo. O tempo continua sem parar, sempre na mesma direção, não muda de direção, mas chegará ao seu fim. Porém, nós continuaremos na eternidade. Os homens criaram meios e mecanismos para medir o tempo, desde o relógio de sol, antigo, até o relógio atômico. Os relógios atômicos podem perder ou ganhar 1 segundo a cada 100 milhões de anos. Essa precisão é impressionante. Muita precisão. Também criaram os calendários. Essa é a maneira do homem contar o tempo, contar os seus dias. Daniel, capítulo 7, versículo 25.
proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse texto tem o seu sentido histórico, mas também tem o seu lado profético, e o seu lado profético, alguns estudiosos entendem que aqui, considerando o lado profético, aqui está falando do anticristo, quando ele aparecer. O anticristo mudará o calendário seguido pela maior parte do mundo, porque ele conta o tempo a partir do nascimento de Jesus, a contagem ocidental. A mudança dos tempos e das leis que o anticristo fará será sua tentativa de remover qualquer vestígio do cristianismo autêntico. Isto já está acontecendo. Mas qual é a maneira de Deus contar os nossos dias? Deus conta o nosso tempo, os nossos dias, não em anos, mas em dias. Em dias. Interessante esse ponto. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Contar os nossos dias é muito mais do que fazer contas. Orar dessa forma significa ingressar na escola de Deus para aprendermos a contar os nossos dias. Porque se Deus não nos ensinar, a gente não sabe contar. Ninguém pode deixar de lado este princípio. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Nós não podemos contar os nossos dias da nossa maneira, do nosso jeito, mas da maneira de Deus. A maneira do Senhor nada tem a ver com calendários, realizações ou coisas semelhantes. Tem tudo a ver com o objetivo de construir em nós um coração sábio. Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance uma fazenda, uma grande empresa, grandes realizações. Não. Que eu alcance um coração sábio. Aqui está a coisa importante. A maneira de Deus contar os nossos dias é através de Cristo. Somente Cristo conta para Deus. O critério divino da contagem é este: não mais eu, mas Cristo em mim. O texto que citei agora há pouco: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Do pecador nada se aproveita do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus. Deus não aproveita nada do pecador. A única esperança para o pecador é morrer e renascer em Cristo. Somos incorrigíveis e também irrecuperáveis. Se não fosse assim, Ele não teria nos crucificados com Cristo, né? Se não fosse assim, Ele não teria nos crucificados com Cristo. Quando o Senhor morreu na cruz, eu estava nele e também morri
eu terminei ali. O pecador foi encerrado ali. Ali na cruz terminou a sua vida pecadora, o seu viver egoísta, a sua história pecaminosa de pecado, seu caminhar pelo pecado. O meu fim é o começo de Cristo em mim. Eu volto a dizer, não mais eu, mas Cristo em mim. O único viver que conta para Deus é o viver de Cristo em nós. O pecador nunca melhora, nunca melhora. Daqui a 100 anos será o mesmo de sempre, ou piorado. Haverá avanços tecnológicos, mas nenhuma evolução moral e espiritual, principalmente espiritual. Não há alternativa. Ou o pecador é substituído por Cristo em seu interior, ou tragicamente não restará nenhuma esperança. Quando eu sou a fonte da minha vida e eu vivo em mim mesmo, esse viver é inútil para Deus. Você pode ter realizações, mas para Deus elas não valem nada e também não são contadas. O que vale para Deus é o que Cristo vive em você. Cada dia do nosso viver é Cristo se manifestando em nós a sua vida, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Cristo em mim é a vida contabilizada positivamente para Deus. Cristo em mim. Todos os dias vividos por nós mesmos, estão perdidos. Por isso, Deus tem um propósito. Qual o propósito de Deus? Crucificar-nos em Cristo para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós vivemos neste mundo pela fé do Filho de Deus e no Filho de Deus. Isto significa crer que estou morto com Cristo e que Cristo vive em mim. De que maneira que Cristo vive em mim? Diariamente. Os dias do povo de Deus são contados através da vida de Cristo nele, pelo testemunho do Senhor e de sua palavra. Quem assim conta seus dias, certamente alcança coração sábio. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada ano, cada semana, cada mês. Não, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esta mensagem, além de não ser nova, ela é contínua, porque é uma experiência de cada dia. Na época em que Jesus disse isso, a cruz era um instrumento de morte, era também um lugar de morte. E é este o significado de tomar a cruz: morrer com Cristo nela. Jesus nos levou à cruz e nos fez morrer com Ele, matando a corrupção do pecado em nós. Crendo a nossa morte em Cristo na cruz, essa verdade se torna nossa experiência diária. Diária. Mas ainda, Cristo será revelado no nosso interior diariamente. Ou melhor, mais ainda,
Cristo será revelado no nosso interior diariamente, como nossa vida e vivendo em nós. Em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Lucas capítulo 1, versículo 75. Aqui diz: em santidade e justiça perante Ele todos os dias. Não é os finais de semana, nos encontros, não. Todos os dias da nossa vida. Então a pergunta é possível viver em santidade e justiça perante Deus todos os dias da nossa vida? Sim. A resposta é sim, é possível. Se não fosse, Deus não teria prometido o que Ele acabou de prometer aqui, que está prometido aqui. Quem promete essa vida de santidade diária é Deus. Portanto, essa capacidade não está em nós, mas na pessoa de Cristo, que é a nossa vida. Na pessoa de Cristo, que é a vida de todo aquele que nasceu de novo. Então, Cristo não nos dá santidade sem poder. Ele mesmo vem viver em nós em santidade com todo o poder. Porque se Cristo me dá a santidade, mas não me dá esse poder de ser santo, do que adianta? Ele me dá a santidade e me dá o poder de ser santo, e esse poder é Ele mesmo vivendo em mim todos os dias. Esse é o segredo de uma vida santa e cheia de frutos para Deus durante todos os nossos dias. E o Salmo 31:15, você pode ler aí? Salmo 31:15. Nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Eu gosto. Nas tuas mãos estão os meus dias, os dias que eu vivi até agora e os dias que eu vou viver ainda daqui para frente. O amanhã, o meu amanhã está nas mãos do Senhor. Nas tuas mãos estão os meus dias. Como vai ser o ano que vem para você? Como vai ser o mês que vem? Como vai ser a semana que vem? Eu só sei uma coisa: que estará nas mãos do Senhor os meus dias. Os meus dias estão nas mãos do Senhor. Se o nosso tempo está nas mãos de Deus, isso significa pelo menos 3 coisas. Será tempo de ganho e não de perda. Eu estou ganhando. Agora, se os seus dias não está encaixado aqui na palavra de Deus, você está perdendo. Você está achando que está ganhando, mas está perdendo. Então significa que será tempo de ganho e não de perda, né? Tudo o que Deus permite acontecer tem a finalidade de cumprir o propósito divino. Deus é soberano sobre tudo e no final seu propósito alcançará o objetivo. Deus está no controle, mesmo daquilo que parece estar fora de controle. Por isso, a palavra de Deus nos recomenda agradecer por tudo. Ela nos recomenda agradecer por tudo. Mateus
6:11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia, nos dá hoje. O cardápio da palavra de Deus é Cristo. O garçom é o Espírito Santo, que revela e serve Cristo. Eu não quero me alimentar de letra, quero além da letra, quero Cristo. O cântico antigo, o velho cântico, vocês conhecem? Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, te quero ver. Eu gosto aqui, ó. Te quero ver, meus olhos vêm abrir, te quero ver. Da mera letra além, a ti, Senhor, eu buscarei Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida, o pão és tu. Vem, pois, assim satisfazer, Senhor, a mim. É Ele é o alimento, Ele é o pão da vida. É dele que eu tenho fome. Eu conheço muitos textos de cor, mas isso não me satisfaz. Cristo me satisfaz, e só Ele. O pão nosso de cada dia, que é Cristo, nos dá hoje. Vamos nos alimentar de Cristo. Vamos comer da sua vida, ingerir da sua natureza divina e encher o nosso ser de tudo o que Cristo é. Sentado à mesa do Senhor, só uma coisa me importa: a revelação de Cristo em mim, diariamente e de forma crescente. Precisamos crescer nessa revelação, e essa revelação crescer dentro de nós. É assim que Deus conta o nosso tempo. Por isso, a palavra de Deus nos recomenda agradecer por tudo, mais uma vez citando aqui esse texto. O Salmo 90, versículo 12, nos lembra que cada dia é um presente que deve ser vivido com sabedoria e propósito. Como o lenhador da história, somos convidados a mudar nossa perspectiva, deixar de apenas acumular dias e começar a vivê-los com Cristo em nós. Viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. E é isso que conta para a eternidade. Cristo em nós, o segredo do tempo bem vivido. Pense nisto.